E aí, pessoal, bom dia, tudo bom? Passando aqui para comentar uma notícia que chocou muita gente ontem, que me enviaram e também me chocou um bocado, que foi uma ação impetrada contra dois senhores em Viana do Castelo, onde culminou com o despejo deles. E a notícia dizia que os senhores compraram a casa há 8 anos, foram despejados e não receberam nada, nenhum valor. E obviamente que eu fiquei curioso, no mínimo. Primeiro eu achei que, pronto, bate aquele sentimento de injustiça em você, de que há alguma coisa que pudesse ser feita e tal. E o que é que eu fiz? Eu disse, ó, eu não vou nem comentar agora. Eu vou primeiro tentar analisar alguma coisa que eu possa do processo para formar o mínimo de convicção possível e poder comentar sobre isso. Eu também espero que vocês possam e tenham interesse em fazer isso. Isso aqui é um espaço como o direito, onde a gente pode dar amplitude à nossa voz. Eu acho que o advogado deve se posicionar, eu acho que o advogado deve emitir opinião, mas dentro da base técnica que ele tem. E esse caso me afeta porque é um caso que envolve imobiliário. E eu olhei e fiz, poxa, o que é que eu posso aprender com isso? O que é que eu posso pegar de lição de um caso desse? Foi injusto? Não foi? Na minha ótica inicial, bastante injusto. Mas eu disse, deixa primeiro eu verificar o processo, o que eu puder, para poder tecer esse tipo de, fazer esse juízo de valor até para mim mesmo. E consegui, com alguma dificuldade, consegui encontrar os acórdãos que foram sendo emitidos nos processos. Primeira coisa, descobri que não era um processo só, que eram dois, no mínimo dois processos, mas com alguns incidentes ali no meio. E segundo ponto importante que a gente tem que falar que serviu muito para eu lembrar daquela máxima. O meu direito termina quando o do outro começa. Então, esse caso é um exemplo muito claro disso. O direito de uma pessoa termina quando o de outra começa. E quem quiser analisar junto comigo, quem quiser verificar tudo que se passou, eu vou deixar aqui os acórdãos. Fica até o final do vídeo. Se gostar, dá aquele like, compartilha para que mais pessoas possam também ter esse conhecimento. E as opiniões que eu emiti aqui são só minhas, ok? Eu não sou advogado do processo, eu não participei em nada desse julgamento. Então, tudo que eu falar aqui sai dessa cabecinha. Mas eu vou tentar me ater o máximo possível a o que eu consegui extrair do processo. Não tive acesso ao processo físico, então falta muita coisa ali para ver e eu gostaria muito de ter acesso, porque eu queria ver os pedidos da inicial, queria ver a apelação, queria ver reconvenção quando foi entregue, o que é que foi pedido ali, e nada disso eu posso ter acesso. A única coisa que eu tenho acesso são as decisões e conseguir extrair dela alguma coisa que possa, pelo menos, me embasar e talvez consiga ajudar vocês. Primeiramente, vamos falar aqui da ordem cronológica dos fatos para que possamos entender o que é que se passou. Uma senhora comprou um imóvel em 1988. Ela adquire um imóvel através de uma compra, certo? Segundo o que está lá na ação, ela adquiriu o imóvel e há um registro sem R, há um registro de uma prestação de 1988 a favor dela, comprando o imóvel. Em 2012, de 88, pulamos para 2012, essa senhorinha tem um AVC, acidente vascular cerebral, e necessita de cuidados de outra pessoa para poder fazer as suas funções diárias. E uma sobrinha vai ajudá-la. Essa sobrinha fazia os afazeres diários, a senhora já era reformada, então a sobrinha também recebia o dinheiro dela, fazia compras, comprava medicamento, enfim, cuidava da senhora. Aparentemente ninguém questionou nada sobre isso. Entretanto, em 2015, pulamos de 2012 para 2015, a senhora já tinha 3 anos que tinha sido acometida de um AVC. Em 2015, a sobrinha faz uma procuração da senhora para ela. Uma procuração de
poderes gerais, comum, qualquer pessoa que está numa situação enferma, é muito comum fazer esse tipo de procuração, dando poderes gerais de administração de patrimônio, etc, etc. Mas dentro desses poderes, havia um poder específico da venda de qualquer imóvel. Esse é um ponto muito importante para tudo que a gente vai discutir depois. Primeira coisa, essa procuração foi feita num cartório, no notário. A procuração foi feita num notário e eu não percebi, não consegui perceber especificamente se foi por um instrumento público ou se foi um documento particular e autenticado no notário. Porque na ação eu lembro que fala de a senhora ter ido lá, ter assinado e a assistente da notária fez o termo de autenticação. Então, se havia um termo de autenticação, eu penso que pode ter sido uma procuração feita, já pronta, uma minuta pronta, onde a senhorinha foi lá, levou, e quem faz termos de autenticação, advogado que faz termos de autenticação, sabe que o interessado ele pode levar sua minuta pronta própria, e nós fazemos a autenticação. A autenticação, a pessoa vem na minha presença e eu confirmo as suas capacidades, vejo sua identificação e confirmo o teor da procuração para a pessoa, digo que ela veio na minha presença, que ela assinou o documento e que o mesmo exprime a sua vontade. Isso é um termo de autenticação. Não é um mero reconhecimento de assinaturas. E as procurações para venda de imóveis necessita de termo de autenticação. Então, necessita dessa declaração de vontade. E ela foi no notário e prestou essa declaração. Ponto. 2015. Isso foi em novembro de 2015. Salvo erro, em 9 de novembro de 2015. Cerca de 30 dias depois, em dezembro de 2015, a sobrinha, munida da procuração, com a procuração em mãos, vende o imóvel pela primeira vez a um terceiro. Não recordo o valor exato da venda, mas foi em torno de 65 mil euros. Vendeu esse imóvel. O pagamento foi feito através de 2 cheques, sendo um cheque de 40 mil e o outro cheque com remanescente. Um dos cheques foi depositado na conta da sobrinha e o outro cheque com valor remanescente, o de 40 mil, foi depositado na conta da sobrinha. A sobrinha tinha poderes para isso, a procuração tinha poderes para gerir tudo e fazer o que ela quisesse bem entendesse. E o outro cheque foi depositado na conta de uma sociedade, pronto, enfim, que também pode ser o valor. O vendedor, ele fez o pagamento, ele está quite com as obrigações dele. Entregou os 2 cheques, a sobrinha aceitou daquela forma, então seguiu o ato. Foi feita a primeira venda em 2015, dezembro. 2 anos depois, 2017, esse comprador, vira vendedor. Ele põe o imóvel à venda, ele comprou cerca de 65 mil e agora ele vende por 100 mil. 2 anos depois, o imóvel valorizou, vendeu para um casal, que foi o que apareceu na reportagem. Os que apareceram na reportagem, eu não vou citar os nomes, mas o processo também. Vocês sabem que os acórdãos não possuem nomes, mas a reportagem tem lá o nome de todo mundo. Mas aqui embaixo eu vou deixar o número dos acórdãos para vocês também lerem. Esses senhores compraram em 2017. E daí foram viver na casa. O que aconteceu? Em 2021, a senhorinha, em 2015, vamos voltar um pouco aí. Em 2015, quando vendeu o imóvel, ela saiu do imóvel e foi morar na casa de um irmão. E o que eu consegui perceber foi que ela continuou a ser cuidada por essa sobrinha. E foi para a casa do irmão, que pode ter sido o pai dessa sobrinha. E em 2021, um dos irmãos da senhora, e aí eu não sei se era esse ou foi outro, entra com uma ação contra a sobrinha por conta dessa venda, dizendo que a venda foi feita de forma irregular, foi feita de forma ilegal. Por quê? Porque a senhora não tinha capacidade para dar aqueles poderes. Ela não poderia ter outorgado aquela procuração. E aí iniciou-se um imbróglio no tribunal, e é o primeiro ponto que eu tenho que destacar aqui. O advogado que começou a representar a senhora, não representa o irmão, ele representa os interesses da senhora, da idosa, que teve o AVC, ele foi. A palavra é genial, não tem outra palavra, eu não posso dizer outra coisa aqui. Ele foi maestral, genial, ele foi estrategicamente cirúrgico. Por quê? Obviamente, ele tinha a máxima competência para fazer o que fez, mas ele não quis dar a mínima chance para qualquer erro.
E isso é importantíssimo para um advogado. Não é só você ter um bom direito na mão. Você tem que ter também uma boa estratégia. Porque nem sempre em tribunal nós vamos conseguir percorrer o caminho que queremos. Ali dentro, a partir do momento que eu entrei com a ação, vou ter, primeiro, uma contestação e o debate vai se iniciar e depois eu vou ter um juiz que vai julgar. Portanto, ele estava municiado do lado dele da razão que ele tinha do direito da senhora, mas ele ia enfrentar uma outra parte que ia contra-alegar. Por mais má fé que possa ter havido da sobrinha, se a procuração foi passada de forma regular e fosse considerada legal, não tinha o que fazer. Depois eles que entrassem com ação regressiva contra a sobrinha. Mas não foi isso que aconteceu. Em tribunal, no juízo local, foi dado razão à senhora. E o que é que esse advogado pediu? Qual é o segundo pulo do gato dele? Ele pediu a anulação da procuração, pediu a anulação do primeiro negócio. E o segundo? Nada. Não falou nada sobre o segundo. Para ele não interessava o segundo. Se não havia primeiro, não haveria segundo. Então, isso foi um ato ousado e estratégico. Por quê? Qualquer pessoa poderia chamar os terceiros, os segundos compradores, né, os terceiros interessados, na lide. A outra parte poderia ter chamado, alguém poderia ter provocado isso. Se os terceiros estivessem nesse processo, os outros compradores, os que foram agora, a hora de despejar, estivessem nesse processo, tinha sido muito mais complicado, porque haveria uma série de reconvenções ali dentro, haveria uma série de oportunidades de se debater esse tema da procuração. Mas não houve. Quem foi chamado no processo foi uma pessoa que havia comprado e havia vendido. E ele não fez nada de errado. Portanto, ele se defendeu, obviamente, falou da legalidade do seu ato de compra e venda, obviamente, teve as suas pretensões negadas, mas não deve ter tido aquele ânimos de lutar com o brio pela casa dele, porque a casa já não era mais dele. E a ação foi julgada procedente em favor da senhora. O tribunal entendeu, o juízo local entendeu que a procuração era nula por ter seu objeto indeterminado. Eu discordo. Eu discordo disso. Frontalmente. Frontalmente. Nós temos na lei especificações de determinação no Código de Registro. Nós temos lá as especificações. No Código Notariado, nós temos as especificações de determinação do objeto, no caso de alienação. Por exemplo, uma compra e venda, quando é feita onde o procurador seja cônjuge, eu tenho que determinar o objeto. Eu não posso dizer que vou vender qualquer imóvel. Qualquer imóvel cito em Portugal. Isso não poderia ser feito. Mas, nesse caso em concreto, se isso fosse ser acatado, eu acho que 99%, 95%, para ser mais bonzinho, das procurações feitas em Portugal poderiam ser anuladas. Entretanto, eu acho que não foi isso o cerne da questão. O acórdão não trata muito desse tema, só fala que foi o juízo a qual acatou esse pedido de anulação com base na falta de objeto da procuração. Por quê? Porque a procuração estaria sendo genérica. O que eu consigo entender disso é que houve, entre 2021 e 2023, quando saiu o acórdão, houve a sentença de 2023 também, acho que é de janeiro de 2023. Mas entre esse período, houve uma ação incidental de interdição da senhorinha. E foi nomeado um tutor e foi decretado a incapacidade dela com efeitos retroativos. Para quando? Para 2015. Os efeitos retroagiram a 1º de novembro de 2015 e a procuração foi feita em 9 de novembro. Isso não foi feito de forma aleatória, isso foi feito de forma intencional. O tribunal já havia decretado a incapacidade dela, ainda que em 2022,
com efeitos retroativos a 2015. Eu não tenho acesso à sentença, não tive acesso ao processo do juízo local, mas eu imagino que isso deva ter sido motivador de razoabilidade. Isso é um princípio do direito que nós temos que pensar também, que o juiz de primeiro grau utilizou da razoabilidade para dizer que uma senhora, longe de suas capacidades plenas, não poderia passar uma procuração de forma genérica para a venda, para a alienação de um bem. Ok, foi a interpretação, foi a razoabilidade e foi acatado pelo tribunal. Não tenho o que falar, até porque eu não era advogado do caso, nem pude apelar quanto a isso. Mas qual era o interesse também do comprador que foi vendedor em fazer essa apelação toda? Ele até apelou. Apelou falando outra coisa, apelou falando que, utilizando um argumento que não estava na ação principal, e o tribunal não acatou sua apelação, dizendo que, olha, isso aqui é rediscussão de provas que não foram produzidas no início, então não vou nem discutir mais nada. Proveu tudo o que a senhoria queria, decretando a anulação da procuração e, consequentemente, a anulação do negócio feito em 2015, em dezembro de 2015. Aquela venda já não existia mais. E aí? A partir do momento, base, artigo 291 do Código Civil, certo? A base foi o artigo 291 do Código Civil. A partir do momento que eu consigo anular um negócio jurídico, ele não existe mais. Se ele não existe mais, eu não posso nem falar no segundo negócio, aquele segundo negócio também automaticamente vai ser cancelado. Não foi tão automaticamente. O advogado entrou com a segunda ação. Essa primeira ação já estava ganha, já estava transitada em julgado. Já era, já não tinha mais o que fazer. A partir desse momento ele entra com a segunda ação, aí sim, contra os segundos adquirentes, não mais discutindo procuração, não mais discutindo nada, pedindo só o cumprimento da primeira ação. Dizendo que, olha, aquele negócio foi anulado, portanto, o seu negócio não existe e devolva a propriedade à senhora. Vocês estão com a posse de um imóvel de forma ilegítima. Vocês não têm a propriedade dele. E aí? Aí, nesse momento, obviamente, você vai tomar um choque, vai pensar, mas eu tenho um registro predial aqui. Só que esse registro predial já não tem mais valor. Eu não sei. Sinceramente, eu não tive acesso à contestação, mas eu sei que foi feita, obviamente, a contestação e foi feito um pedido de reconvenção. Nesse pedido de reconvenção também não tenho acesso, queria muito ter acesso a isso aí, para saber o que é que o advogado conseguiu pedir ali. Mas o pedido foi considerar nulo também o segundo negócio e a reivindicação da propriedade para a senhorinha. Ocorreu um fato que eu não imaginava. No juízo local, o pedido da senhora foi indeferido. E a reconvenção feita pelos senhores também. Então, o que eles pediram foi indeferido em primeiro grau. E aí, o que é que se faz quando há um indeferimento? Quando o tribunal, o juiz de primeiro grau não acata o meu pedido? Eu faço uma apelação para a instância superior. E aí tem um fato que é muito importante para isso tudo. E nenhum canto da notícia fala isso. Nem vai falar porque o jornalista tem o ponto de vista dele. E não é um ponto de vista técnico-jurídico. Os compradores que fizeram a reconvenção não apelaram. Por quê? Não faço a mínima ideia. Mas eu não consigo imaginar que um processo desse, uma complexidade dessa, com tudo que estava sendo envolvido, não coubesse uma apelação, nem que fosse para o juiz esperneante. Não sei. Não estou aqui para julgar, não sou advogado do caso, não tive acesso aos autos nessa magnitude para poder tecer um comentário sobre isso, mas não houve apelação. Mas a senhora apelou.
E, para mim, única opinião saída da minha cabeça, ou talvez até de outra parte do meu corpo, pode ter havido excesso de confiança, que é outro erro. Por quê? Porque se a senhora, ela ganhou na ação anterior, trânsito em julgado, ok. Nesse segundo pedido, ela pede o cumprimento, pede a decretação da anulação do segundo negócio, mas o 291 fala que a anulação tem 3 anos para ser solicitada. E, provavelmente, a sentença de primeiro grau disse que já havia passado os 3 anos da aquisição, do registro. O registro foi em 2017. Para anular, em tese, em princípio, teria que ser impetrada uma ação até 2020. O adquirente de boa-fé, passado 3 anos, não vai recair nada sobre ele. Não consegue anular. Antes dos 3 anos, mesmo o adquirente de boa-fé poderia ter o seu negócio anulado. Mas já haviam passado os 3 anos. O juízo de primeiro grau acatou isso, dos 3 anos, e disse que, olha, anular, eu não posso anular mais. E pode ter acontecido aqui um excesso de confiança. Dizer, olha, já que eles perderam isso, vamos deixar essa ação também transitar em julgado, deixar isso para lá, por quê? Por mais que ela tenha ganho, ela não vai conseguir anular o nosso negócio, vai ficar lá, enfim, um registro que não tem validade nenhuma, imagino eu. É a única coisa que eu posso pensar, de útil para esse caso. Só que não foi isso que aconteceu. A senhora recorre. E o acórdão não tem nada para ser reparado. O acórdão é totalmente a favor dela. Por quê? Obviamente, o advogado dela sabia que os 3 anos que a lei fala não operam sobre ela, porque ela não teve participação no negócio. Ela não participa do negócio. Os 3 anos que a lei fala são para anulação do registro feito quando a ciência das partes. Então, o vendedor e comprador é que poderiam, os 3 anos poderia recair sobre eles. Sobre ela, não, porque ela nunca nem soube que a casa tinha sido vendida. E quando a procuração é anulada, acabou. Não tem mais nem 3 anos para ela, mais nem nada, porque nunca houve aquele negócio. Ela agora, a partir do momento que a procuração é anulada, e tudo advindo daquilo ali foi sendo anulado, ela agora só tem um problema: é restituição da coisa. E a coisa está sob a posse de um terceiro que não tem a legítima propriedade. E foi isso que o advogado entrou, foi esse pedido que o advogado entrou, fez na segunda ação. Também de forma, para mim, magistral e genial. Então ele dividiu as ações, ele dividiu o problema em 2 ações, tratou do primeiro, não deu chance de defesa para os compradores finais, porque também não precisava. E aí, ele corria o risco de qualquer pessoa poder chamar eles na lide, ok, e causar uma confusão ali, enfim, que poderia até ter derrubado sua pretensão, não sei, mas ninguém o fez, também não tinha interesse em fazer. Quando ele vai para a segunda ação, já não tem mais o que discutir aqui. Isso aqui já era, aqui já está morto. Aqui só tem o que se a única coisa que se pode fazer aqui é cumprir a sentença transitada e julgada. E é isso que o tribunal fala aqui, ó. O tribunal diz, olha, realmente houve um erro do juízo local, porque aqui a gente não tem que estar rediscutindo nada. Aqui a gente tem que cumprir a decisão do que teve no processo anterior. Portanto, o tribunal confirma a anulação do registro, consequentemente, a anulação do segundo registro e ordena que devolva o imóvel à senhora. E daí surge a notícia lá, falando que as pessoas foram despejadas. Meus comentários. Primeiro, já disse que eu acho. A procuração, por si só, pelos termos que foi feita, eu não acho que era passiva de anulação só por aquilo. Não houve dolo, não houve nenhum vício, não houve nada.
O que houve foi um entendimento de que a senhora não tinha capacidade para passar aquilo ali, não poderia, dentro das capacidades dela. Aí, não teve acesso à ação que a interditou também, isso pode ter sido levado em consideração, porque a interdição foi feita com efeitos retroativos. E, ok, a procuração foi anulada. O advogado foi, obviamente, muito inteligente em separar, deixou a primeira ação num polo que não tinha tanto interesse em muita coisa ali, ganhou aquilo ali, e os efeitos daquilo ali repercutiram na segunda, que não podia se defender quanto o primeiro problema. E aí, na segunda ação, há esse problema com a reconvenção, não sei o que foi solicitado na reconvenção, mas não há uma apelação quanto ao indeferimento da reconvenção. Isso para mim é uma questão que tinha que ser analisada, tinha que se ver o que foi pedido ali dentro. Também não sei se tinha cabo para modificar alguma coisa, acredito que não, mas pelo menos poderia discutir as questões de ressarcimento, etc, etc. Apesar de a senhora, que é proprietária e é legítima proprietária, e ninguém pode falar nada disso, ela é a legítima proprietária, ela não deve nada aos senhores que acabaram de sair do imóvel. Os senhores agora vão ter que entrar com ação contra a sobrinha e o outro vendedor, que também não sei qual vai ser a responsabilidade dele. A causadora desse problema todo foi a sobrinha. Por mais injusto que possa ser a notícia que vimos ontem, aqui a gente estaria diante também de outra injustiça se eu deixasse que uma senhora de 90 anos de idade também ficasse sem seu patrimônio porque uma outra pessoa a lesou. Então, volto a repetir aquela frase. O direito dos senhores compradores terminaram quando o direito da senhora proprietária voltou a existir. Tá bom? Comentem aqui embaixo, digam o que é que vocês acham sobre isso. Nada do que eu falo aqui é certo ou errado, é apenas a minha opinião. E que bom que a gente pode discutir isso num debate franco, tá bom? Resto de bom dia a todo mundo. Até uma próxima.